stress metabólico, pump, inchaço, turescência celular e crescimento muscular. Será que o pump faz sentido? Procurar o treino metabólico faz sentido para acelerar o teu crescimento muscular? Ou será isso mito? Eu sou Francisco Passão, da equipa Breaking My Limits, e quero dar-te as boas-vindas a mais uma aula da Academia Breaking My Limits, daquelas nossas aulas bónus que trazemos sempre como um extra complementar todos os meses às nossas aulas semanais. E sem mais demoras, vamos atacar então aqui o nosso tema de hoje: stress metabólico e hipertrofia. Será que é um mito? Será que é verdade? O que é que tu precisas de saber sobre stress metabólico, pump e tudo mais para acelerar o teu crescimento muscular e a forma como tu treinas no ginásio ou em casa? Ora, a grande premissa da nossa aula de hoje, mais curta, mais direta, é entender que será se o stress metabólico é hipertrófico por si só, ou seja, só tu gerar stress metabólico vai-te trazer hipertrofia? Será que isto acrescenta ao teu crescimento muscular? Ou seja, tu fazes o teu treino normal, com imensa tensão mecânica, e o stress metabólico vem como um bónus que te dá mais crescimento muscular? Ou será que o stress metabólico é algo que até impacta, mas indiretamente, a forma como tu cresces músculo? Ou será isto apenas um mito? Será apenas mais uma daquelas balelas que nós lutamos diariamente nas redes sociais como se fosse uma CMTV do fitness? Vamos descobrir. Ora, a primeira coisa que nós temos que entender é o o stress metabólico. E a verdade é que no contexto do treino de hipertrofia, no contexto do treino para crescimento muscular, o stress metabólico acaba por ser aquilo que nós chamamos de um estado onde tu estás com uma baixa concentração de energia, nomeadamente de fosfocreatina, e um elevado grau de lactato, por consequência do tipo de exercício que estás a fazer, porque no trabalho de musculação, de ginásio, treino de força, tu acabas por fazer aquilo que nós chamamos de um exercício anaeróbio lático, o que significa que é um exercício intenso ao ponto de o oxigênio que tu respiras e consegues captar e usar não é suficiente para a energia que tu estás a produzir durante aquelas 10 repetições de agachamento. E por isso, o teu corpo é obrigado a produzir energia para aguentar aquele esforço através da nossa fermentação lática, onde tu acabas por utilizar o teu glicose, o teu açúcar como fonte de energia, mas por consequência desta necessidade tão alta, deste metabolismo anaeróbio, tu geras lactato. Ok? O ácido lático. Para simplificar aqui os termos. Na verdade, eles acabam por ter nomes diferentes à medida que estão dentro do teu corpo e os processos todos que passam, mas vamos simplificar aqui as coisas. Está bem? Basicamente, o que acontece quando tu comparas o treino de musculação com um treino de cardio contínuo é que tu na musculação tens períodos de alta intensidade durante uma série e que, por alguma razão energética, tu não consegues manter aquelas reps de agachamento infinitamente, não é? Porque energeticamente também não é um esforço comparativo ou com uma taxa congruente com a tua capacidade de utilizar oxigênio. E é por isso que acabas por produzir mais lactato do que o normal, um metabolismo mais anaeróbio lático, está bem? Além disto, desta baixa concentração energética, tens também um estado de acidose, ou acidez muscular, basicamente um baixo pH, devido à acumulação de metabolitos. Metabolitos são basicamente subprodutos, são resíduos que resultam dos processos do metabolismo celular, neste caso da contração muscular. Quando tu fazes contração muscular durante o exercício, para além da produção de energia para isso, geras também alguns lixos, digamos, subprodutos, não são necessariamente lixo, que resultam daquilo e acumulam dentro dos músculos que estão a trabalhar. Está bem? Além disso, tens a dilatação muscular, ou o pump, ou a vasodilatação também ali associada, o inchaço dos músculos que estão a trabalhar. Tudo isto por consequência das contrações musculares num exercício anaeróbio, numa série de musculação. Está bem? Basicamente, geralmente se tu procurares um treino mais metabólico, ou um treino mais focado no stress metabólico, acaba por ser um treino que gera mais este tipo de condições. É um treino que se foca mais em altas repetições, geralmente altas repetições significa cargas mais reduzidas, estamos a falar de séries de 15, 20, 25, 30 para cima, e geralmente associado a descansos curtos. Porquê? Porque os descansos curtos vão-te permitir que tu te mantenhas num estado de relativamente baixa energia, vão permitir que tu também acumules mais metabolitos, vai tornar este exercício também mais anaeróbio. Está bem? Portanto, acaba por ser aqueles treinos mais focados no pump, digamos assim. Está bem?
Portanto, um stress metabólico, um estado de stress metabólico é quando tens muita, vamos simplificar, quando tens muita acidez muscular, quando tens muito pump, geralmente associado a treinos com baixos descansos e ou com cargas baixas e muitas repetições. Está bem? Atualmente, esta é a nossa crença comum sobre aquilo que funciona através do stress metabólico. Temos aqui 3 grandes hipóteses, também já algumas delas bem explicadas por alguma literatura, mas não totalmente ao ponto de dizermos é exatamente isto que acontece, isto replica em todos os cenários. Está bem? Nós temos alguns cenários onde isto se demonstra, temos também a aplicação teórica daquilo que entendemos que nos leva a pensar nisto, e que a evidência aponta para isto como uma hipótese, mas que até agora ainda não é sólida o suficiente. Mas é interessante ao ponto de tu vir falar disto aqui. Está bem? Portanto, temos a hipótese número 1, é que tu, através do treino, acabas por gerar um inchaço e um pump. E eu quero que tu penses no inchaço e num pump um pouco também como turgescência celular. Quem teve biologia no ensino secundário e tudo mais, turgescência celular acho que é mais fácil de imaginar pelas plantas, pelas células das plantas, que elas têm uma membrana à volta. Para além da membrana celular, tem uma parede celular. Acho que é esse o nome concreto. Perdoem-me, eu já não tenho aulas de biologia há muito tempo. Mas tem uma parede celular além da membrana. E a turgescência celular é basicamente, olha, quando tu dás muita água à planta e aquela célula enche, até começar a bater na parede celular. E eu quero que tu penses no pump e neste enchimento da célula, não necessariamente pela água em si, mas que durante o exercício as tuas células musculares, as fibras musculares, também incham, também dilatam. E este dilatar pode ter aqui um impacto de turgescência celular na medida em que o próprio aumento daquilo que está dentro da célula empurra as paredes ou a membrana da célula. E o que é que isto significa? Esta força que a célula está a fazer contra a membrana celular. É uma tensão. Porque tensão, por definição, é uma força que causa deformação. Quando nós falamos tensão mecânica em hipertrofia, significa que há uma força mecânica que as fibras estão a exercer que causa deformação. Ou que procura causar deformação dessas fibras. O pump é também uma tensão. Pode ser uma tensão. Particularmente, e agora especulo eu, particularmente mais proeminente em atletas assistidos, por todos os efeitos que esteroides anabolizantes e outros compostos podem ter na estrutura intercelular, no inchaço e tudo mais, que por isso potenciam esta turgescência, mas não deixa de ser uma coisa plausível. Ok, a minha célula por este mecanismo está a inchar ao ponto de este inchaço criar deformação, ou tentar criar deformação na célula, e isto por si só poder vir a desempenhar algum estímulo hipertrófico. Além disso, sabemos que este pump, esta turgescência celular, também leva à libertação de hormonas que podem levar à ativação e à proliferação de células satélite. Basicamente, células satélite são células que tu tens junto às tuas fibras musculares, junto aos teus músculos, digamos. São células que ainda não estão diferenciadas, que ainda não se assumiram, ainda não decidiram o que é que são, percebes? E que estão prontas para isso. E a ativação e a proliferação destas células satélites é uma das potenciais formas de tu cresceres músculo. Atenção que ativar uma célula satélite não significa que tu vais crescer músculo. Aumentar o número de células satélite não significa que tu vais crescer músculo, à luz da evidência atual em fevereiro de 2025, que é quando este vídeo está a ser gravado, embora vá sair um pouco mais tarde. Mas, ok, lá porque elas não implicam obrigatoriamente crescimento muscular, geralmente estão associadas a processos que levam a isso. E muitas vezes tu teres mais células satélites, portanto a proliferação, é interessante para mais potencial hipertrófico no futuro. Simultaneamente, a ativação de uma célula satélite também muitas vezes significa a potencial transformação dessa célula satélite numa fibra muscular. Está bem? Portanto, temos aqui isto como uma coisa positiva. Além disso, sabemos que o pump também tende a suprimir, ou seja, a reduzir o catabolismo muscular. O pump tende a reduzir a quantidade de músculo que tu destróis. Novamente, reduzir o que tu destróis não significa que tu vais crescer mais. No entanto, uma coisa é reduzir o que tu destróis, outra coisa é aumentar o que tu constróis. Mas se tu estás a destruir menos, se tu tens menos catabolismo, isto significa que, ao final do treino,
quando tu vais começar a usar a proteína, a energia e tudo mais para crescer e reparar o teu músculo, se tu tens menos músculo destruído, tu vais ter que gastar menos energia, proteína e tempo a recuperar músculo. Vais poder investi-los no crescimento muscular. Está bem? Dando-te aqui uma hipótese, se tu vais construir uma casa, e ela está em ruínas, quanto menos tempo tu perderes a destruir as ruínas para criar o espaço para construir a casa, mais depressa, mais energia, mais do teu orçamento vai poder ir para a construção da casa. Consegues passar aqui a ideia? Não significa que tu vais crescer mais, porque se só tens projeto para crescer um T2, não significa que tu vais fazer um T3. Mas se calhar, em alguns casos, isto significa que tu vais poder fazer um T3, ou significa que aquele orçamento que tu tinhas para construir um T2, que afinal de contas não ia dar para um T2, agora já dá. Porque não tiveste que destruir tanta coisa. Percebes a ideia? Temos depois a hipótese número 2, que é a acidose que nós temos, ela acelera o recrutamento de fibras de maior limiar e de potencial hipertrófico. Está bem? Isto aqui ainda estamos na parte mais chata. Espero estar a conseguir passar isto de uma forma mais simples. Se não tiver, por favor, deixa aqui na academia as tuas dúvidas ou nos comentários. Está bem? Basicamente aquilo que nós temos é que à medida que o teu pH desce, ou seja, que a acidez na célula aumenta, geralmente também está a acontecer uma hipóxia, ou seja, uma falta de oxigênio, e isto significa que quando tu tens mais acidez e menos oxigênio, algumas das tuas fibras não vão conseguir produzir tanta força, ou nem sequer vão conseguir produzir força de todo, porque nós dentro dos nossos músculos, nós temos fibras, para simplificar, isto não é exatamente assim. Personal trainers que estejam a ouvir, fisiologistas que estejam a ouvir, eu sei que não é exatamente assim, temos todo o espectro e tudo mais, mas vamos simplificar esta linguagem para os atletas poderem perceber. Dentro dos nossos músculos nós temos fibras mais tipo 1 e mais tipo 2. Vejam isto como um espectro, está bem? Não é ou está aqui ou está aqui, é um espectro. Está bem? E as fibras tipo 1 são aquelas fibras mais resistentes. São as fibras que aguentam mais coisas. Olha, são as fibras que eu estou a usar neste momento no meu pescoço para me manter aqui. São as fibras que eu estou a usar para gesticular. Eu posso estar a gesticular o dia todo nesta intensidade. É tranquilo. Isto são fibras resistentes. Elas são feitas para aguentar esforço durante muito tempo. São muito dependentes de oxigênio. Porque lá está, se eu quero aguentar isto durante muito tempo, tem que ser um esforço económico ou eficiente, está bem? E por isso mesmo são fibras que, para eu as ativar, eu não preciso de uma descarga elétrica muito forte, eu não preciso de um sinal muito forte, não preciso de um interruptor muito forte, porque eu estou a usá-las no dia a dia. Então a minha atividade elétrica, sistema nervoso e tudo mais, está relativamente baixa. São fibras de baixo limiar, são fibras mais pequenas, unidades motoras mais pequenas. À medida que tu começas a fazer mais força e tudo mais, tu começas a usar fibras maiores, mais fortes, mais explosivas, que precisam de uma descarga elétrica mais forte também. Porque são fibras menos eficientes. São fibras que não trabalham tanto à base de oxigênio, mas são fibras que são mais dispendiosas. São fibras que, como não trabalham à base de oxigênio, também a sua duração é mais curta. Agora, porque é que isto nos interessa? Ok, eu tenho fibras que uso mais quando tenho mais energia, tenho fibras que uso mais quando tenho menos energia. É que as fibras mais eficientes, aquelas mais tranquilas, que usam mais oxigênio, são fibras mais pequenas e cujo potencial de crescimento muscular é muito mais baixo. E à medida que tu vens das fibras 1 para as fibras cada vez mais 2, não só tu tens mais potencial de força produzida, não só tu tens menos energia, menos eficiência energética, mas aquilo que acontece e que é interessante aqui nós percebermos é que estas fibras mais explosivas, que não dependem de oxigênio, mas que também são mais difíceis de recrutar, são as fibras que mais crescem, exponencialmente. E são essas as fibras que tu queres recrutar para crescer músculo. São essas que vão crescer mais. Okay? É por isso que tu queres trabalhar perto da falha, é por isso que trabalhar pesado é uma ótima solução para crescer músculo, é por isso que tu não queres treinar fofo, é por isso que séries com demasiadas repetições não são tão hipertróficas, porque tu queres recrutar estas fibras 2. E a acidose e a falta de oxigênio potenciam este recrutamento. Porquê? Porque as outras fibras mais fáceis de usar não conseguem produzir força, não conseguem trabalhar tão bem,
em estados de acidose e de falta de oxigénio. São os estados onde elas não conseguem funcionar. Então, se elas não conseguem funcionar tão bem, tu mais rapidamente vais buscar as fibras de tipo 2. Aquelas que só irias buscar quando estás mesmo em cima da falha ou quando estás a trabalhar com cargas altíssimas. E isto é um ponto importante a perceber. Vai fazer sentido a seguir. E o terceiro ponto é que quando tu tens a contração muscular, tu tens oclusão também. Está bem? Ou seja, quando tu contrais o músculo, acaba por haver assim uma oclusão, um apertar vascular das tuas veias e tudo mais. Isto gera mais hipóxia, porque entra e sai menos oxigénio. Está bem? Isto gera mais stress metabólico. Novamente, mais stress metabólico também, porque não sai e entra nada. Ou sai e entra menos. Este stress metabólico vai gerar mais pump. Este pump vai aumentar a dilatação da célula. A célula está mais dilatada, vai ser ainda mais difícil de entrar e sair coisas. Há mais pressão, mais oclusão vascular. E é um ciclo que continua. Também? Portanto, temos aqui 3 hipóteses interessantes para o pump. E hoje queria-me focar aqui no principal estudo do final de dezembro de 2024, que é um estudo sobre Blood Flow Restriction, ou CATSU, ou treino com oclusão vascular, basicamente. Temos algumas aulas aqui na academia. É um método de treino extremamente interessante e altamente eficaz para hipertrofia. Mas eu não quero falar neste estudo hoje no impacto dele sobre a oclusão vascular. Até porque já temos bastantes aulas sobre isto aqui na academia e já é um método que é relativamente solidificado. Eu quero utilizá-lo como forma de nós entendermos a relação entre o stress metabólico e a hipertrofia. Está bem? Ora, neste estudo tivemos 30, mas vamos olhar apenas a 10 homens sem qualquer experiência de treino nos últimos 6 meses, seja treino de força, seja treino de cardio, onde foi feita uma análise dentro do mesmo indivíduo, onde nós comparamos a leg extension, a perna direita com a perna esquerda, está bem? E onde vai ser randomizado fazer 20% do teu RM com CATSU ou restrição sanguínea, 80% do RM com CATSU e restrição sanguínea, ou 80% de um RM sem a restrição sanguínea. E vamos analisar basicamente o ganho de força e o crescimento muscular. Atenção, este não é o melhor estudo, mas quis pegar nele também porque vamos depois cruzá-lo com mais outros estudos para te poder trazer isto. Está bem? É um estudo recente, tem aqui umas aplicações interessantes e é mais um para nos trazer estas abordagens e implicações. Basicamente ele não é o melhor estudo e eu explico porquê. Tens uma baixa amostra, são apenas 10 pessoas, são 10 pessoas destreinadas, e isto por um lado é interessante, por outro lado não é a coisa mais aplicável. O volume foi equalizado entre pernas sim, mas ele não equalizou por completo a aplicação do CATSU também. E é importante perceber que o CATSU acelera-te a fadiga, portanto, das duas uma, ou as pessoas não foram à falha, ou então o grupo que está a usar o CATSU faria menos volume. E as cargas foram apenas reajustadas na quinta semana, na primeira e depois na quinta semana. Isto não é assim tão drástico porque as séries com 80% de RM continuariam pesadas o suficiente para gerar hipertrofia, mesmo especialmente em iniciados, mesmo com a progressão que depois é feita. No entanto, quis deixar aqui o ressalvo para depois não ver, mas o estudo... Ok, entendemos estes constrangimentos. Mas queremos perceber aqui uma coisa. Será que o teu stress metabólico vai fazer diferença na hipertrofia? Neste estudo, não houve diferenças entre o grupo que fez restrição sanguínea e o grupo que não fez restrição sanguínea. O que é que isto nos leva a entender? O que é que eu quero que tu entendas aqui? Não é a restrição sanguínea em si. É trabalhares com séries de 80% do RM, uma série de 10, 12 repetições, com mais ou menos stress metabólico, não te vai trazer mais hipertrofia. E isto é congruente com outros estudos. Não é só este estudo. Mesmo quando tu tens aumento de séries ao longo do estudo, mesmo quando tu tens aumentos de cargas ao longo do estudo, mesmo quando tu tens descansos maiores ao longo do estudo, mesmo quando tu usas cargas mais elevadas, séries de 1, séries de 5 e tudo mais, está bem? O stress metabólico não parece trazer diferença num protocolo de hipertrofia que já traz uma boa hipertrofia. Agora, será que isto significa que o stress metabólico e o pump não interessam para a hipertrofia? Eu não diria isso. Porquê? E agora dou-te a minha interpretação. Se há uma relação, efetivamente o stress metabólico não adiciona ao estímulo de hipertrofia, ao crescimento muscular que tu tens, de um treino comum normal. Está bem? No entanto,
Se estás a trabalhar com cargas baixas e altas repetições, o stress metabólico vai te ajudar a chegar à hipertrofia mais rápido e com menos volume de treino, ou seja, com menos tempo de treino também e menos desgaste articular. Isto significa que, concluindo, utilizares Blood Flow Restriction, KAATSU, com cargas altas não traz mais hipertrofia, mas traz-te mais stress metabólico. Sim. Isto não me parece ser eficaz. Ou seja, tu procurares stress metabólico num protocolo de hipertrofia comum, 8, 12, 15, 5 reps, não me parece trazer benefícios. Porquê? O stress metabólico vai-te induzir mais fadiga. Isto pode-te impactar o resto do treino e também o resto da semana de treinos. Isto é uma coisa que é importante perceber, porque muitos destes estudos são feitos só com 1 ou 2 exercícios no total do treino daquela pessoa. Se nós começarmos a aplicar isto ao teu contexto prático, tu não vais fazer só leg extension na tua semana de treino. Vais fazer leg extension, vais fazer peito, vais fazer costas, vais fazer glúteo, gêmeos, dedo mindinho do pé. E tudo isto, às vezes pode não haver crossover ou transfer de fadiga de um músculo para o outro em si, localmente. Não é por eu treinar pernas que vou ter o peito fatigado, mas há uma fadiga geral no teu corpo. E essa fadiga geral no teu corpo impacta também o treino ao longo da semana e do próprio treino em si. Está bem? Por isso, focar no stress metabólico não é necessário quando tu estás a trabalhar abaixo de 15 repetições. Mas, se tu vais estar a trabalhar com cargas mais leves, acima das 15 repetições, que pode fazer todo o sentido se estás num cenário de lesão, se estás num cenário de reabilitação de lesão ou pós-lesão, se estás a treinar em casa ou tens pouco equipamento e por isso tens que trabalhar com mais repetições, o stress metabólico é um caminho a explorar para tu alcançares um estímulo hipertrófico, ou seja, um crescimento muscular similar, mas com menos volume total. Simultaneamente, e aqui é uma interpretação puramente minha, se eu consigo chegar ao meu objetivo mais rápido, com menos volume total, com menos tempo de treino, também significa que provavelmente eu vou conseguir aproveitar esse tempo das duas uma, ou para descansar melhor e por isso potenciar o meu crescimento muscular, ou se o meu problema era o tempo e agora eu tenho tempo para acumular mais volume, então eu posso acumular mais volume. Está bem? Posto isto, uma das coisas fundamentais que eu quero passar aqui sobre a nossa aula, sobre o nosso stress metabólico, é que não estamos ainda numa posição onde ele seja totalmente descartável. No entanto, ele não parece ser o principal mecanismo que gera hipertrofia, de todo. Não parece ser a razão pela qual tu cresces num protocolo de treino, ser só o stress metabólico em si, particularmente em atletas naturais. No entanto, o stress metabólico não deixa de ser algo a ponderar e a utilizar para potenciar o teu treino, especialmente em determinadas fases. Seja em fases onde estás a trabalhar com mais altas repetições, seja quando tens um constrangimento de equipamento e tens que o fazer, seja para prevenção de lesão, reabilitação de lesão e tudo mais. Não parece ser aquela coisa que descartamos e pomos no lixo de todo só porque não está a acrescentar, mas sim algo a ter em conta em cenários específicos. Novamente, uma ferramenta para usar no sítio certo. Tu nem sempre vais usar a chave de fendas. Às vezes é a chave de estrelas, outras vezes é a chave do IKEA. Mas está tudo bem. Ok? Posto isto, espero que tenhas gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida que tu tiveres, já sabes, basta deixares aqui nos comentários, entrares em contacto connosco aqui, diretamente através da academia ou dos nossos canais de comunicação, também. Mandar-te um grande abraço, um grande beijinho, desejar-te uma ótima semana, um ótimo mês e um ótimo ano. Embora, já para a semana temos mais aulinhas a sair. Portanto, um grande abraço, um grande beijinho novamente. E não te esqueças, não repetir, vamos fazer melhor. Bons treinos.